A gente está aqui trabalhando essa questão aqui da teologia bíblica do Antigo Testamento. E aí a gente vai começar a pensar que uma verdadeira teologia bíblica, ela vai surgir mesmo a partir do momento em que a Bíblia volta a ser o centro, vamos dizer assim, a base da qual se tira a teologia. Isso não quer dizer que isso não tenha acontecido antes. Aconteceu antes, no início do cristianismo, você tinha uma série de informações que foram sendo passadas, foi se formando uma ideia geral acerca de Cristo, mas as heresias é que vieram a, de certa forma, produzir uma resposta da igreja, formulando doutrinas que tentavam preservar a verdade bíblica. Isso a gente viu no outro vídeo, na semana passada a gente deu uma olhada nisso, e a gente pôde perceber as heresias cristológicas e tal. O vídeo está aí na internet, basta dar uma olhadinha. Hoje eu quero pegar o assunto a partir do momento em que houve uma revolução na igreja cristã, uma verdadeira diferenciação no modo de olhar para as Escrituras e para a tradição. Nós temos uma ruptura da igreja cristã por volta do século X, por volta do século XI, que é a ruptura entre a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Então nós temos a igreja do Oriente, que deu origem a várias igrejas, a ortodoxa grega, a ortodoxa russa, a ortodoxa armênia e tal. São igrejas que se formaram a partir da cisão entre a igreja, dentro da igreja cristã, que era chamada de igreja católica, porque ela envolvia todos os cristãos de todos os lugares. Ela era também chamada de igreja apostólica, porque ela se fundamentava, ou se dizia fundamentar, naquilo que os apóstolos diziam. E aí surge a teologia da sucessão apostólica do Papa. Isso nós não vamos discutir aqui. Mas houve um momento em que alguns dentro da própria igreja começaram a sentir que a igreja estava se afastando da verdadeira Bíblia, do que era a Bíblia, o que a Bíblia dizia. Então, esse momento é justamente a reforma protestante, e a gente vai dar assim um rápido panorama que vai desde a reforma protestante até o período entre as guerras do século XX. Vou tentar fazer isso de uma maneira assim bem sucinta, depois a gente vai pegar ponto por ponto, para que a gente tenha primeiro uma visão panorâmica e depois a gente possa trabalhar as questões. O protestantismo vai se levantar justamente numa época em que há uma revolução no mundo. Várias coisas causaram essa revolução. A queda de Constantinopla, os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla e com isso fizeram duas coisas. Fecharam o caminho da rota da seda que vinha da China, que era uma fonte importante de comércio entre o Oriente e o Ocidente, e também fecharam o caminho para as Índias, principalmente por causa das especiarias e do tempero e de todas aquelas coisas que hoje a gente acha que é uma coisa tão boba, mas que naquela época valia uma fortuna razoável, era uma coisa muito grande. Começam então as grandes navegações, e aí vai entrar no cenário da história os dois grandes países que estão mais próximos do Atlântico, que não são tão grandes assim, mas são os países que acabam se tornando as grandes potências da época, que é Portugal e Espanha. Portugal e Espanha saem na frente por terem uma posição privilegiada. Enquanto isso, com a fuga em massa de sábios, de monges, de padres, de patriarcas e tal, de toda a região que hoje compreende a Turquia, que era a igreja oriental da época, começou a haver uma inundação de documentos antigos, de livros que não se liam mais, e aí há um renascimento das antiguidades clássicas.
A gente não presta atenção nisso porque a gente estuda a história assim de uma maneira muito dividida. Então a gente estuda a história da Reforma e a história do Renascimento, do renascentismo europeu e a história das grandes navegações como se fossem três coisas completamente diferentes. E nos esquecemos que essas coisas aconteceram juntas. Então, uma coisa influenciou a outra. Você tem o humanismo crescendo, você tem o renascimento das artes e da cultura, você tem um retorno ao ideal das culturas clássicas, você tem uma maneira de olhar o mundo completamente diferenciada, você tira a teologia do centro do mundo e passa a colocar o homem no centro do mundo, e ao mesmo tempo existe uma tentativa de uma volta às Escrituras. Existe uma sede muito grande de se livrar do peso dos impostos que a igreja colocava e tal, de toda aquela dominação que era característica da Idade Média, mas principalmente existe um anseio pela verdade. E aí a gente vai ter a Reforma, que vai pregar a um dos grandes solas da Reforma. São 5 grandes solas da Reforma, né? Sola fide, que é a sua fé; sola scriptura, que é somente as Escrituras; sola gratia, que somente a graça é a fonte da salvação; sola fide, sola gratia, está faltando um aqui que eu não estou lembrando. Soli Deo gloria, toda glória somente a Deus. E tem uma outra que me fugiu agora, solo Christus, que é justamente só Cristo que é o grande mediador entre Deus e os homens, não havendo necessidade de mais nenhum outro mediador. Então, principalmente, essa ideia da reforma, somente a Escritura pode ser a fonte da doutrina, é uma reversão muito grande do que aconteceu até então. Até então, a igreja, ela se sentia como que dona da interpretação oficial. E essa interpretação não era baseada necessariamente nas Escrituras, ela era baseada nos dogmas que a igreja foi acumulando no decorrer dos anos. Muitos deles, desde o princípio do cristianismo, são dogmas que são aceitos até hoje, tanto pelo protestantismo como pelo catolicismo, mas também naquilo que eles chamavam de tradição. O protestantismo vai desenvolver uma teologia onde eles dizem: não é a igreja que diz o que a Escritura quer dizer, é a Escritura que determina como a igreja deve ser. Isso não é tão simples assim, porque depois a gente vai ver que a Escritura também precisa de interpretação e alguma mediação vai ter, mas só isso já foi uma revelação, já foi uma revolução, já foi uma revolução tremenda. Então, olha só, o sola scriptura da Reforma protestante vai contra a teologia escolástica, que tinha o seguinte método: ela analisava o dogma, e aí ela levantava todos os questionamentos do dogma e, através da lógica aristotélica, da lógica formal, tentava refutar racionalmente toda a lógica de cada uma das objeções que eram feitas aos dogmas. Dogmas esses que muitos dos quais eram plenamente bíblicos. Mas não havia discussão se havia de fato uma base escriturística para aquele dogma. Outra coisa, contra a predominância da tradição sobre a Bíblia. E essa maneira de ver a Escritura como algo que deve ser colocado acima da igreja, abriu um caminho aí para aquilo que nós chamamos de desenvolvimento subsequente da chamada teologia bíblica. Mas ainda é muito cedo para falar em teologia bíblica nos termos atuais. Há 2 coisas aí que nós precisamos levar em consideração. A primeira delas foi pregada pelos reformadores, que é um livre exame das Escrituras. Então, como parte do livre exame das Escrituras, todos os reformadores, eles procuravam
ensinar que a Bíblia deveria deixar de ser um livro somente para os eruditos. Então, a Bíblia, a única versão autorizada era a Vulgata Latina, e ninguém mais sabia ler latim. Provavelmente a maioria dos padres clérigos também não sabiam ler latim. Você tinha raros doutores da igreja que conheciam suficientemente o latim, e mais ainda, o grego e o hebraico nem se fala. Quando os sábios do Oriente começaram a trazer os documentos antigos, veio juntamente com eles vários manuscritos, vários códices, vários documentos, vários papiros e tal, que acabam formando. Existe um editor que publica a primeira Bíblia hebraica, né? Se eu não me engano o nome dele é Reuchlin. Ele também publicou o primeiro dicionário de hebraico nesse período. Vamos nos lembrar que pouco tempo antes a imprensa foi inventada. O primeiro livro que foi impresso, a Bíblia, só que a Bíblia na versão da Vulgata Latina, e chega o texto bizantino, o texto grego do Novo Testamento, através de muitos fragmentos, que é chamado de textos receptos, que foi trabalhado especialmente por Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, como humanista, ele tinha um fascínio pelos documentos antigos, e ele começa a estudar o Novo Testamento grego, e ele faz um trabalho fantástico, que é a primeira edição crítica do Novo Testamento, onde ele faz comparação de manuscritos, percebendo que havia variantes, quer dizer, havia textos diferentes, e ele vai tentar harmonizar esses textos e vai produzir a primeira edição crítica do Novo Testamento grego. Com isso, já há instrumentos para tradução do Novo Testamento grego e do Antigo Testamento hebraico, diretamente das línguas originais, sem passar pelo latim, para a língua vernácula. E aí é a grande coisa que o Lutero fez. Foi tão importante para a história da Alemanha, que Lutero é considerado aquele que fixou o alemão, que estabeleceu os padrões que são aceitos até hoje, como o chamado Hochdeutsch, que é o alto-alemão, o alemão oficial. Na Alemanha fala-se vários dialetos do alemão, mas todos aprendem na escola o Hochdeutsch. Todo mundo sabe falar o Hochdeutsch, que vem de Lutero. E que graças à Bíblia de Lutero, que ele traduziu enquanto ele estava lá no castelo de Marburgo, né, onde ele compôs também o Castelo Forte, e lá ele traduziu, acho que só o Novo Testamento para o alemão, e é muito interessante ver as anotações dele, porque ele diz assim: vá até o mercado, ouça como é que as pessoas falam, veja como é que o homem comum fala, e escreva, traduza a Bíblia para essa maneira do povo comum entender. Por quê? Porque ele ensinava o livre exame das Escrituras. As pessoas têm que ter liberdade para examinar as Escrituras, para ver se o que a igreja está ensinando é isso mesmo. Isso também deu ensejo àquilo que veio a ser conhecido como a livre interpretação das Escrituras, que nunca foi ideia dos reformadores. Não é assim, você pode interpretar a Escritura do jeito que você quiser. Existem regras para a interpretação da Escritura. Existe uma hermenêutica, existe um processo para interpretar as Escrituras, e nesse ponto, os estudiosos, a Bíblia, os teólogos são fundamentais. Os reformadores nunca ensinaram a livre interpretação, a não ser mais tarde. Mas os primeiros reformadores ensinaram o livre exame, confira. Vá lá e examine a Bíblia para ver se realmente é isso. Então, quando a gente fala em teologia bíblica, a gente pode estar falando de duas coisas nos dias atuais. A primeira delas é que essa expressão ela pode ser entendida no sentido de que o ensinamento que está sendo transferido é bíblico, porque está arraigado nas Escrituras. É assim que a maioria das pessoas entendem. Olha, esta teologia é realmente bíblica. Por quê? Porque ao analisar a maneira, aquela reflexão sobre a pessoa de Deus e as coisas de Deus, chega-se à conclusão de que, olha, não,
isso realmente reflete o que de fato as Escrituras dizem. Então, nesse sentido, toda teologia reformada pretende ser bíblica. Ela quer estar baseada na Bíblia. Como há uma certa discordância de interpretação, nem sempre duas pessoas concordam o que significa estar arraigada nas Escrituras. Isso é tanto verdade que logo no princípio você já vai encontrar. Por exemplo, Lutero vai ter uma visão diferente de como a presença de Cristo aparece na ceia. O catolicismo ensinava que, baseada no nominalismo, né, que você tem uma diferença entre o fenômeno, a substância e o acidente. Então, a substância é algo que você não vê, mas o acidente, o fenômeno, é aquilo que você vê. Então, quando a hóstia é consagrada, ela muda a sua substância, mas não muda o seu acidente ou sua manifestação visível. Ela continua parecendo pão, mas intrinsecamente ela passa a ser o corpo de Cristo. Lutero discordava disso. Lutero dizia que ao tomar o pão, e ele ensinava que deveriam ser usados os dois elementos. Não como era usado, a Igreja Católica utilizava apenas um elemento, e o outro elemento, que era o vinho, só o padre é que tomava. Mas o pão era representado por aquela massa, que era produzida especialmente e tal, e no momento em que a hóstia era consagrada, era feita a oração de consagração da hóstia, havia transubstanciação, que é uma maneira baseada na filosofia nominalista, porque a filosofia nominalista acreditava que, embora o fenômeno continuasse o mesmo, quer dizer, eu continuo vendo pão, tem gosto de pão, tem cara de pão, mas a substância mudou. Por isso é chamada de transubstanciação. Já Lutero dizia, não é possível, isso não acontece. O que acontece é que Cristo está ao redor do pão e ao redor do vinho, com tal intensidade que ao tomar o pão e ao tomar o vinho, nós estamos tomando também da presença de Cristo. Essa maneira de ver a Bíblia e de ver a doutrina da presença de Cristo, principalmente na Santa Ceia e nos sacramentos, é chamada de consubstanciação. Já Zwinglio, que foi o reformador suíço, que aprendeu com Lutero, mas que começou a discordar dele, dizia, não, na verdade o que nós temos lá no pão e no vinho não é a presença real de Cristo, é um memorial da presença de Cristo. Essa maneira de ver é aceita até hoje pelas igrejas batistas, principalmente, que dizem que a presença de Cristo nos elementos é apenas simbólica e apenas um memorial, é apenas um marco da presença de Cristo nos corações. Já Calvino não concorda com isso. Calvino vai dizer que a presença de Cristo na ceia do Senhor se dá no coração do cristão, mas que ao obedecer à ordem de Cristo, aquele elemento se torna verdadeiramente um meio de graça, um meio pelo qual a graça é transmitida àqueles que comem do pão e bebem do cálice com o coração realmente sincero e cheio de fé. Então você vê que uma mesma questão, mesmo entre os reformadores, você tem 4 interpretações diferentes. Qual é o jeito bíblico? Aí você vai ter que discutir com cada um desses reformadores qual é destas teologias que é a mais bíblica. Então, quando a gente fala que a teologia é bíblica, a gente pode estar simplesmente querendo dizer o seguinte, está baseada na Bíblia. Mas mesmo isso não é tão simples assim de determinar. Agora, quando a gente fala de teologia bíblica nos dias modernos, nós estamos falando de uma ciência própria. Nós estamos falando de uma disciplina teológica que tem toda uma história de desenvolvimento.
Quando a gente diz que, por exemplo, nós vamos dizer que a teologia sistemática de Luiz Berkoff não é teologia bíblica. Não está se querendo dizer que ele está fora da Bíblia. Está querendo dizer que ele usa uma metodologia diferente da teologia que a teologia bíblica usa. A maneira de se chegar às conclusões é diferente. Então, os teólogos da teologia sistemática, né, você vai pegar Luiz Berkoff, você vai pegar o Shedd, você vai pegar tantos outros, agora fugiram os nomes deles, mas eles vão usar de uma metodologia. Essa metodologia, em geral, faz o seguinte: ela faz um resumo. É como se eu perguntasse assim: o que a Bíblia fala sobre Trindade? E aí ele vai fazer uma análise do desenvolvimento da doutrina da Trindade e de como essa doutrina vai encontrar suas raízes bíblicas. Surge, então, a ideia dos textos de prova. Então, olha, a teologia bíblica, a teologia, por exemplo, da salvação em Cristo, ela é bíblica. Leia lá Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Esse é um texto que prova que pela graça sois salvos mediante a fé. Só que quando se fala em teologia bíblica, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de outra metodologia, de outra maneira de entender a Bíblia. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Só para a gente entender, a gente vai começar a entender os primórdios da teologia bíblica quando a gente começa, né? Primeiro você tem o Lutero dizendo sola scriptura, né? Ele falando aqui que as escrituras devem ser a base, mas ele vai fazer um dualismo entre a letra e o espírito. Ele vai dizer que a letra não é necessariamente ao sentido literal, mas que a gente tem que descobrir verdadeiramente o sentido que tem que ter por detrás disso. Então, por exemplo, Lutero vai ser ele vai fazer uma leitura cristológica da Bíblia. Ele vai tentar encontrar, porque ele está tão entusiasmado com a doutrina da justificação pela fé, que ele vai procurar essa doutrina até onde ela não é ensinada. Ele é influenciado, sim, pelos seus pressupostos. Embora ele esteja querendo, existe no coração dele a intenção de realmente se ater à Bíblia. Mas a questão é que ele não está percebendo que existe uma mediação aí, que é a mediação da interpretação. A hermenêutica sempre vai mediar a nossa relação com as Escrituras, não tem jeito. A gente sempre vai ler a Bíblia de uma maneira hermenêutica. A gente sempre vai tentar ler a Bíblia e os nossos pressupostos vão estar presentes ali. Outra coisa que surgiu muito nessa época são os chamados textos de prova, onde você pegava textos, às vezes, isolados, para, desses textos, tentar provar que aquela maneira de interpretar a Bíblia era a Bíblia. Isso acontece, por exemplo, na Confissão de Fé de Westminster. É muito interessante, porque a Confissão de Fé de Westminster são declarações doutrinárias que os que fizeram essas declarações creem que essas declarações são bíblicas e, para provar, colocam uma série de textos que eles dizem que comprovam aquela formulação doutrinária. Mas se você for ler os textos que estão tentando comprovar aquela formulação doutrinária, hoje, com a maneira como a gente tem de entender a Bíblia, a gente fala: não, mas esse texto não está falando disso. Não é bem isso que o texto está dizendo. Existe até hoje uma tentativa de rever os textos, porque, embora se aceite que a teologia da Confissão de Fé de Westminster, ou da Confissão de Fé Helvética, ou de outras confissões, sejam realmente bíblicos, alguns estão achando que os textos que foram usados como textos de prova não provam aquilo que a declaração está dizendo. Então há hoje uma tentativa de revisão dessa questão dos textos de prova das Escrituras Sagradas. Né? Vamos ver aqui, a gente vai ter, depois disso, a gente vai ter aquele período, primeiro período da Reforma. A Reforma vai passar pelo século XVI,
Quando vai chegar lá no século XVII, século XVIII, ela vai começar, vai surgir o pietismo alemão, que o que aconteceu? A reforma não conseguiu se livrar do mesmo erro que a teologia católica cometeu. A reforma começou também, não somente depois de estabelecidas as doutrinas que eles queriam, que tinham sido tiradas da Bíblia, ao invés de continuar estudando somente a Bíblia, eles passaram a estudar as doutrinas. É o que nós chamamos de escolástica protestante. É o escolasticismo protestante que foi muito forte no século XVII, começo do século XVIII, e como reação a esse escolasticismo protestante e a era das confissões de fé e das declarações doutrinárias e de todas aquelas coisas que, no fundo, era mais ou menos o que aconteceu com a Igreja Católica Romana, surgem reações. Uma das reações é o pietismo alemão, que tenta voltar a ler a Bíblia, mas aí a ideia é a seguinte: como é que eu interpreto? Não é aquilo que o Espírito Santo fala ao teu coração, que você sente. Então existe um subjetivismo envolvido no pietismo alemão. A teologia bíblica, então, passa a se transformar num instrumento de reação à teologia ortodoxa protestante. Por quê? Porque a ortodoxia protestante se transformou num grupo de doutrinas que não tinham muito a ver com a vida. Em 1745, a teologia bíblica, entendida como um fundamento da teologia dogmática, ela é justamente nesse ano é que eles vão dizer assim: olha, os dogmas têm que estar baseados na Bíblia. Por isso, a teologia bíblica, o estudo da Bíblia em busca da sua teologia, é a base de uma boa teologia dogmática. Ainda não é a teologia bíblica como nós entendemos nos dias atuais. Aí vem a era do iluminismo. Nesse período do século XVI, XVII, começa a surgir como fruto do Renascimento, como fruto do romantismo, como fruto inclusive das ciências, do empirismo, do positivismo e de uma série de maneiras novas de olhar o mundo, vai surgir aquilo que ficou conhecido como iluminismo, a era das luzes. Eles faziam um contraste entre a era das luzes e a era das trevas. A era das trevas era a Idade Média. No iluminismo, a razão humana torna-se o padrão absoluto. O homem passa a ser o centro da interpretação. Com isso surgem algumas maneiras novas de olhar para as verdades. A primeira delas, o racionalismo. O racionalismo significa o seguinte: que a razão humana é capaz de explicar todos os mistérios do universo. Então, se alguma coisa não está de acordo com a razão humana, nós temos que procurar uma razão, uma explicação que seja verdadeiramente racional, uma ciência. O iluminismo, que é essa maneira otimista de olhar para a história e dizer: olha, agora nós sabemos das coisas, agora nós temos as luzes necessárias para entender a história. E o empirismo, que vai dar origem à ciência propriamente dita. Então só é possível aceitar aquilo que pode ser comprovado empiricamente. E aí a experimentação, a ciência experimental, a ciência, e aí vão surgir, vão se desenvolver, a alquimia vai se transformar em química, a física vai começar a estudar os fenômenos físicos com experiências verificáveis e replicáveis, quer dizer, que podem ser repetidas. A astronomia passa a se desvencilhar da astrologia. Ela começa a ser uma ciência muito mais da observação do que da adivinhação. Isso já vem acontecendo há algum tempo. Então, quando Galileu descobre que o geocentrismo não é a melhor maneira de entender a posição da Terra em relação ao Sol e aos planetas,
ele é obrigado a se retratar. Só que agora, já todo mundo está aceitando o heliocentrismo, pelo menos do nosso universo aqui local, que é o sistema solar. Então, o Sol está no centro do nosso universo. Claro que o universo ainda está muito pequeno. Por quê? As grandes navegações mostraram que o mundo era muito maior do que as pessoas imaginavam. Perceberam que aquilo que antigamente era lenda, talvez fosse uma interpretação equivocada de coisas que acontecem em partes do mundo que não eram conhecidas. Então, por exemplo, eu li uma vez um livro fazendo citação do seguinte, que a pessoa dizendo assim, que encontraram o verdadeiro unicórnio, de que tanto falam as lendas da Grécia e tal. Só que o verdadeiro unicórnio não é aquele animal gracioso, como um cavalo, que tem um chifre na testa, que parece um animal todo tão. O verdadeiro unicórnio é um bicho estranho, parece um tanque, parece uma coisa estranha, que tem um chifre curvado e tal. Ele estava falando do rinoceronte. Quando alguém encontrou o rinoceronte, falou, ó o unicórnio. Mas o unicórnio não é bem aquele negócio que as lendas diziam. Então eles começaram a entender que, peraí, então quer dizer que muita coisa que pode ser, que a gente tem ouvido dizer que é de uma maneira, pode ser que exista em algum lugar do mundo de uma maneira diferente. E o que houve foi uma má interpretação. E com isso começou a se acreditar que a razão, a iluminação da razão humana e a experimentação, as ciências naturais, a pesquisa in loco, os grandes pesquisadores, os grandes naturalistas começaram a ir para o Novo Mundo, trazer desenhos de plantas nunca vistas, de animais nunca vistos, de maneiras e modos, costumes nunca vistos, jeitos de ser nunca vistos. Todo mundo começou a pensar, peraí, o mundo é muito maior do que a gente imagina. Com isso tudo vai afetar a interpretação das Escrituras. Então, peraí, o Galileu foi obrigado a se retratar, por quê? Porque a Bíblia diz que a Terra é o centro do universo, e que o Sol gira em torno da Terra. Tá, agora nós sabemos que a Terra não é o centro do universo, e que o Sol não gira em torno da Terra. Então, se a Bíblia diz isso, será que a Bíblia está certa? Ninguém parou para pensar que, na verdade, essa era uma interpretação que a igreja fazia da Bíblia. Mas, na cabeça das pessoas, não. É a Bíblia que diz isso. As pessoas ainda não entendiam qual era a diferença entre o que realmente o texto diz e o que quer dizer aquele texto. Então, começou a autoridade como registro infalível da revelação, começou a ser rejeitado pelos iluministas, né, pelos racionalistas. Começa a surgir aquilo que nós chamamos de primórdios do método histórico crítico. Por quê? Começa a se analisar, por exemplo, em 1770 e pouco, um religioso chamado Reimarus, ele escreveu uma série de observações que ele só divulgava entre as pessoas mais próximas, mas que quando ele morreu, foram publicados. E nesses escritos ele questiona a historicidade de Jesus. Que ele diz, espera aí, será que de fato Jesus ressuscitou? Será que essa história não é uma farsa criada pelos discípulos? Ele retoma aquela tentativa lá dos textos, né, do Herodes e do Pilatos, de dizer, olha, os discípulos roubaram o corpo de Jesus e depois saíram por aí espalhando que ele ressuscitou e tal. Se ele ressuscitou, manda ele vir falar aqui com a gente, que ele apareça, que ele venha, que ele e tal. Então o Reimarus começa a achar que é isso mesmo que acontece. E aí as pessoas começaram a perceber o seguinte, que se você pega o livro dos egípcios de religião, você analisa como um livro mitológico. Se você pega as fábulas ou as mitologias registradas nos filósofos gregos ou nas peças gregas, você não vai analisar aquilo como um fato verdadeiro, você vai analisar aquilo como mitologia. Por que a Bíblia tem privilégios? Qual a diferença entre o livro religioso dos indianos, o livro religioso dos egípcios
e o livro religioso dos cristãos e dos judeus. Por que eles são diferentes? Por que eu não posso fazer uma crítica literária deste livro chamado Bíblia, da mesma forma que eu faço a crítica literária dos outros livros? Analisar como um livro que pode conter uma série de mitos, de histórias. Isso é o início daquilo que os estudiosos chamam de crítica literária radical. Por isso, até hoje, o método histórico-crítico, embora ele tenha mudado muito, ele é mal visto. Porque a origem do método histórico-crítico foi justamente a racionalização, uma maneira racionalista, iluminista e empirista de analisar a própria palavra de Deus. O que trouxe as suas vantagens e as suas desvantagens. O iluminismo, então, vai caminhar em direção à teologia dialética. Mas isso a gente vai deixar por uma outra hora e a gente vai continuar conversando sobre esse assunto com mais calma e poder terminar essa nossa matéria.